A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para falar da sexta lição do nosso quarto trimestre de 2025, onde estaremos aqui falando sobre o título A Consciência, o Tribunal Interior. Então, os irmãos que estão aí nos acompanhando, abra a sua lição aí no número 6, na aula 6, e nós estaremos aqui comentando a respeito deste tema, aonde o textuário nos traz o seguinte texto, encontrado em Atos capítulo 24, versículo 16, que diz assim: "E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens." Então, aqui nós temos esta lição que nos traz esse textuário, também nos apresenta a verdade prática dizendo o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência, tá? Então, é sobre este assunto que nós falaremos hoje neste estudo. Vamos fazer a leitura. Essa leitura desta lição, leitura em classe, se encontra em Romanos capítulo 2, versículo 12 até o 16. Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na sua lição, que diz assim o texto: "Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho." Então, aqui está, esse textuário e esta leitura em classe. Meus queridos, falando sobre esse tema, nós aqui podemos apresentar 3 objetivos para este assunto. O primeiro objetivo é mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Então, esse é o primeiro objetivo de nós falarmos sobre este assunto. O segundo objetivo de nós falarmos sobre esse assunto é ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Então, e o terceiro objetivo também é alertar a todos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Então aqui nós temos este assunto. A introdução desta lição nos traz o seguinte texto: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. Então, a consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então aqui nós temos nessa introdução, quando olhamos para a consciência, o tribunal interior, nós vemos que na madrugada da noite em que Jesus foi preso,
muitos ouviram ali o galo cantar. Mas ninguém como Pedro, o discípulo que negou a Jesus 3 vezes, né? A Bíblia fala em Mateus capítulo 26, versículos 74 ao 75, diz: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se, olha só, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então, é assim com a consciência. Cada um tem a sua e vive as suas próprias experiências. Já quando falamos da experiência de Pedro, né, temos alguns pontos fundamentais aqui relacionados ao funcionamento da consciência no episódio ali envolvendo Pedro, né? Em primeiro lugar, Pedro ele foi devidamente avisado. Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 35. E o funcionamento acusativo da consciência, ela pressupõe a indicação prévia de uma conduta vedada, como aconteceu com Adão, ali Adão e Eva, né, em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Outra coisa interessante também, um segundo ponto fundamental, é que Pedro ele agiu deliberadamente, confiando em si mesmo. Mateus 26 e 35 conta isso. Então, foi dissimulado e reticente no que fez. Ele negou 3 vezes e ainda se embruteceu, praguejando, né? Terceiro, foi o galo. Cantou imediatamente. Então, a consciência funciona tão logo uma conduta pecaminosa ou antiética que é praticada. Não ali não dá trégua, tá? Não dá trégua. Em quarto ponto, o quarto ponto fundamental aqui, usando o exemplo de Pedro, ele sentiu não apenas uma indignação de culpa, mas também terríveis consciência, né? Ou consequência no espírito, na alma e no corpo, como diz ali a Bíblia, e saindo dali chorou amargamente. Então o Pedro impulsivo, né, e cheio de si, perdeu a graça e deixou o ambiente em que estava cheio de tristeza, né, e amargura de alma, tá? Segundo ponto também nós vemos aqui, afligido pela sua consciência. Ele experimentou arrependimento sincero, levando ali o mestre a, no momento oportuno, trazê-lo de volta à restauração. Então, se não sufocamos, ou se não sufocarmos a nossa consciência, mas seguirmos o caminho da humildade diante de Deus, seremos restaurados por Ele à sua presença. Pois o funcionamento da consciência não é para o nosso mal, mas para o nosso bem, tá? Então, aqui no primeiro tópico da lição, tem o seguinte tema, o título, Antes e Depois da Queda. Vamos lá? Antes de nós entrarmos aqui no primeiro ponto, quando falamos aqui antes e depois da queda, Deus, ele dotou o homem de um senso moral chamado consciência, tá? Em tempos de tanta tecnologia, nós podemos compará-la a um senso capaz de detectar falhas e emitir juízo moral e espiritual em relação a elas, ou diante de condutas corretas, emitir sinais de aprovação. Então, esse é o funcionamento adequado desse sensor, se não estiver, claro, com defeito, tá? Terrivelmente,
ali acusado pelos judeus diante do governador Félix, em Cesareia, Paulo, ele responde serenamente, lá em Atos capítulo 24, versículo 16, quando ele fala: procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, Paulo, ele refere-se a essa faculdade, presta bem atenção, essa faculdade espiritual que Deus deu a todos os homens, tá? Que tem como função acusar, defender e julgar. O seu funcionamento, ele segue parâmetros estabelecidos pela lei moral comum a todas as pessoas, pelo Espírito, ali pelas Escrituras Sagradas e por outras fontes normativas, como a família, a igreja, o Estado, né? As quais devem ser observadas sobre escrutínio, né? Escrutínio da consciência, como fala Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 7, e Efésios 6, 1 a 9, e Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Então, os parâmetros podem ser absolutos ou relativos. Os absolutos têm valor universal, não mudam com o tempo ou lugar. Agora, os relativos variam conforme a época, cultura ou lugar, tá? Absolutos ou relativos, a consciência absolve tais parâmetros e passa a emitir os seus juízos sobre nossa conformidade ou não a eles. Primeiro ponto diz o seguinte: a primeira manifestação. Vamos lá? Na lição. Do grego, sineidesis, que quer dizer saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um senso instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Tá? Em Gênesis, tratam ali da primeira manifestação de consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da consciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Culpa, vergonha e medo. Então, a primeira manifestação aqui, que nós lemos na lição, lá nos textos de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, e Gênesis capítulo 3, versículo 6 até o 10, trata da primeira manifestação negativa da consciência na experiência humana, tá? Criado como um ser moral, nós vemos que o homem, ele recebeu de Deus a capacidade de discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se nas suas decisões. Então, havia condutas permitidas, dentre elas, comer livremente de toda a árvore do jardim, mas também havia uma conduta proibida, que era qual, pastor? Comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com uma punição correspondente devidamente fixada, que era o quê? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o homem, ele, portanto, era livre, quase absolutamente. E, enquanto agisse dentro desse amplo espaço de vivência, a sua consciência iria aprová-lo como de fato ocorreu por algum tempo, e nós não sabemos quanto tempo. Mas, se contudo violasse a lei divina, agindo em rebeldia, a mesma consciência funcionaria em sentido oposto, acusando-o, tá? Então, foi o que ocorreu. O homem violou a ordem de Deus.
e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, né? Que foi a culpa, o medo e a vergonha, tá? Como nós lemos aqui no primeiro ponto, esta palavra do grego syneidesis, né, que quer dizer saber com, e do latim conscientia, né, que quer dizer com ou junto, e scientia, né, quer dizer ciência. Então o sentido literal da palavra consciência é concordar com algo ou alguém. Então, permitindo entender, então, que seu papel é concordar com um princípio estabelecido no âmago do espírito humano, tá? Aqui trata-se de uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. Há, todavia, uma discussão entre os teólogos sobre a consciência ser uma faculdade do espírito ou da alma, havendo opiniões nos dois sentidos. Como já indicado, o pastor Elienay Cabral, né, assim como vários outros teólogos pentecostais, ele considera que a consciência situa-se no espírito. Então, segundo ele, ela existe dentro de cada ser humano como um senso inevitável na parte mais elevada, instalado ali no âmago do nosso espírito. Agora, as características e funções da consciência, como um agente de Deus inserido no homem, corroboram, né, esse entendimento de ser ela uma faculdade do espírito, principalmente a sua localização no ponto mais elevado ou profundo do ser humano, tá? No segundo ponto aqui do primeiro tópico fala sobre o direito natural. Ali diz: todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Então, no Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu direito natural, tirando a vida do próprio irmão, e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que o que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Então o homem, ele não nasceu como um ser bruto, praticamente irracional, como querem fazer crer os adeptos da teoria da evolução. Não é originário do que chamam o homem pré-histórico, né? Os primatas, ancestral, comum de animais como o chimpanzé, ou o homem das cavernas, né? O homem foi criado à imagem de Deus como um ser moral e inteligente. E a comunicação de Deus com Adão e os seus atos iniciais, assim como os de Eva também, demonstram isso como com muita clareza, tá? Então, assim como Adão, nós vemos que todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural, né? Que está escrita no coração. Então, em Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, e que, tomando ali pela ira, feriu o direito natural, tirando a vida do seu próprio irmão, quando nós vemos em Gênesis capítulo 4, versículo 8, e como consequência imediata da terrível violação praticada por Caim, a sua consciência afligiu-o com pesada culpa, ali, dada a gravidade de seu pecado, como fala em Gênesis, né? Capítulo 4, versículo 13 e 14. Isso demonstra
que a atitude de Caim foi a escolha entre a vontade de Deus, que é a preservação da vida humana, criada à sua imagem, e também a escolha ali, o seu ímpeto assassino pela sua malignidade. Então, como escreveu o evangelista João, Caim era do maligno e praticava obras más. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Então ali diz, né? Assim, então, ao tirar a vida do próprio irmão, né, a sua consciência acusou-o implacavelmente. E ele, como fez Pedro, sentiu-se inquieto e procurou afastar-se. Quando a consciência acusa, a tendência humana é buscar um lugar de adequação, mas não adianta tentar esconder-se, como fala em Salmo 139, versículos 7 e 8, e Jonas capítulo 1, versículo 3 ao 12. No terceiro ponto do primeiro tópico, fala sobre a escrita no coração. Em Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive, né, aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, e o estabelecimento de leis cerimoniais. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Namum, né? De 2070 a.C., e Lipit Ishtar, de 1850 a.C., e os códigos Hammurabi, né, de 1792 a 1750 a.C., e o mais conhecido deles. O que há de bom nessas imperfeitas leis humanas e inspirada na lei moral escrita no coração de todos os povos? Olha só, em Romanos, como diz aqui, capítulo 2, versículo 12 a 16, Paulo ele faz referência à lei mosaica dada a Israel e a lei moral. E o direito natural, né, comum a todos os homens, inclusive até os gentios, como fala no versículo 15. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, né? Como fala ali, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, à medida que a sociedade era organizada, desde os princípios do mundo antigo, os princípios da lei natural estabelecida por Deus era registrado segundo a compreensão própria e imperfeita de cada povo, não sem distorções, né, diante da maldade do coração humano. Com maior ou menor aproximação do propósito divino, processo de codificação foi ocorrendo à medida que surgia a escrita. Então, em relação aos hebreus, essa positivação do direito natural deu-se de forma perfeita, já que foi feita pelo próprio Deus. Então, foi ali outorgada, né, do decágono, né, os 10 mandamentos, né, decálogo, os 10 mandamentos, escrito em pedras, com o dedo de Deus, como diz Êxodo capítulo 34, versículo 1 a 9, e Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 a 11. Mas a lei mosaica também incluía ampla regulação da vida civil, que quer dizer direito de propriedade, direito de família, etc. Como nós encontramos lá em Êxodo 22,
e Deuteronômio 24, além do estabelecimento das leis cerimoniais, que necessária para o culto a Jeová, que também encontramos em Levítico capítulo 1 até o capítulo 7. Tá? Mas antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham os seus regramentos, como nós lemos aqui. Edwin, né, e Amalchi e Marvin, nós vemos aqui, refere-se a vários códigos de lei e às listas de leis do antigo mundo do Oriente Próximo, tais como, primeiro, o Código de Ur-Mamum, de 2070 a.C., também conhecido como Código Sumério, né? O Código de Leis de Lipit Ishtar, de 1850 a.C., as leis babilônicas de Hammurabi, né? Hammurabi, de 1792 a 1750 a.C., e as leis de Eshnurna, que é o código da lei assíria, média, né? O código também hitita, além de leis do Egito. Então, muitos códigos aqui, muitas leis, né? Ali séculos depois, surgiram as leis do mundo grego-romano e do mundo judaico e do mundo cristão, até os tempos modernos. Então, consideradas as muitas variações de diferenças existentes nas leis de todos os povos, o que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração humano. Como diz ali em Tiago capítulo 1 e 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. No segundo tópico, aqui temos o título: o funcionamento da consciência. No primeiro ponto fala acusações, defesas e julgamento. Vamos ler? A consciência, a consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante, né? Em Gênesis 3 e 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Verbo conhecer, yadá, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta dos primeiro casal. Antes do pecado conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Então, temos aqui, né, acusação, defesa e julgamento. Como já destacamos, né, a consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante, como fala em Salmo 51, versículo 3. A respeito do funcionamento da consciência, o pastor Elienay, ele apresenta 4 modos distintos de julgamento. Primeiro, lugar. A consciência julga com total imparcialidade, não fazendo acepção de pessoas ou aceitando qualquer tipo de discriminação. Em segundo lugar, a consciência não aceita apelação. O seu julgamento é irrefutável, absoluto e inapalável. Inapalável. Né? Não se faz alteração nos seus juízos motivada por bajulação contida em palavras bonitas e orações poéticas. Não. Em terceiro lugar, ele diz que a consciência julga nossas ações mediante os fatos. Então, não julga em cima de especulações e suposições. Tá? E em quarto lugar, diz a consciência age individualmente. A consciência de cada pessoa exerce juízo sobre os atos dela e não
de outrem, tá? À luz de Gênesis capítulo 3, versículo 7, nós entendemos que a ação da consciência é exatamente tornar conhecida a transgressão. Então, tão logo Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que foram abertos os olhos de ambos e conheceram, né, que estavam nus. Então, o verbo conhecer ali quer dizer yada, né? Traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Tá? Antes do pecado, eles conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz, como fala Gênesis 2:25. Agora, ao pecarem, a consciência ecoou na alma, quer dizer, refletiu nos pensamentos e sentimentos, como uma voz secreta e incômoda, né? Capítulo 3 de Gênesis, versículos 7 ao 10. Então, às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi, após contar o povo, lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Então, aqui nós vemos que uma consciência pesada, ela produz males ao espírito, também à alma e ao corpo, como fala ali em Salmo 32, 1 a 5. O escritor Brunelli, né? Ele observa quando diz que a ação acusativa da consciência, ela gera um sentimento que abate nosso ânimo, rouba nossa paz e traz a sensação de que alguma coisa não saiu como devia. Então, atormentando ali a nossa mente, uma noção, né, intrínseca de certo ou errado, né, que grita em nossa alma e leva-nos tanto ao remorso quanto ao arrependimento. Então, a consciência atua como juíza, né, cumprindo o dever de culpar ou absolver a pessoa. Nós temos no segundo ponto aqui, do segundo tópico, as vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, de Gênesis 3 e 7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva, ou ouvirem a voz do Criador se esconderem com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar certamente, buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos, né? A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Então, desde o exemplo de Adão e Eva, o ser humano ali costuma reagir com vãs justificativas diante da ação acusativa da consciência. Apesar de esse senso moral ser claro, o suficiente acerca da transgressão praticada, mas no caso do primeiro casal, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz que foram abertos ambos os olhos, né? Os olhos de ambos, então demonstrando assim, né, uma alteração cognitiva imediata, e não apenas cognitiva, mas também moral. Então houve uma experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. E ao ouvir a voz do Criador, o casal agora escondeu-se com medo, né? Como fala em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Então, mesmo sabendo tudo que Adão e a Eva
havia feito, Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão, lá no capítulo 3, versículo 11. Então o Criador apelou à própria consciência humana, né? Porque ninguém, senão ela, havia apontado o pecado de Adão. Por isso que nós vemos, né? Quem te mostrou que estava nu, né? Então, assim, apesar de o texto não mencionar a consciência, ali está ela agindo em vários momentos. Então, em Adão a sua agência foi implacável, né? A ponto de ele não ter o que responder a Deus. Então estava patente a sua rebeldia. Impossibilitado de negar o seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Ele tentou justificar-se, certamente buscando aplacar ali a sua consciência, no capítulo 3, versículo 12. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente, capítulo 3, versículo 13, né? Tentativas como essa, meus queridos, são meros placebos, né? Parecem resolver, mas não trazem cura para a chaga do pecado. Então, a consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas, né? Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 27, 2 Timóteo 4 e 3. Mas a confissão e o afastamento do pecado são o remédio eficaz para a alma. Como fala em Provérbios capítulo 28, versículo 13 e Tiago 5 e 16. No terceiro ponto fala o debate no tribunal. Então aqui a lição nos apresenta: a consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorriam com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Tá? Então, temos aqui quando uma causa chega a um tribunal, são feitos debates entre acusações e defesas. Então, no tribunal do júri, onde há julgamento popular, nós vemos 7 pessoas do povo, são longas horas ouvidas, ali testemunhos, né? E depoimento do réu e as palavras da acusação, que é o promotor público, e da defesa, que são advogados do réu. Então, razões e mais razões são apresentadas a fim de, ao final, alcançar-se um veredito. Isso também acontece na consciência, principalmente quando questões controvertidas são postas a exame. Ela é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Então, a consciência examina fatos do presente, como fala Atos 23 e 1. Também examina fatos do passado, como fala 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, e 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Mas também exerce uma função de orientação de conduta em relação ao futuro. E isso pode ser visto na expressão de Paulo, de que procurava conservar uma consciência sem ofensa, ou seja, sem o registro de transgressão contra Deus e contra os homens, como nós já lemos em Atos 24 e 16. Tá? O quadro semelhante também nós vemos em Davi. O senso moral e espiritual que ele tinha em relação ao princípio da autoridade impediu-o, né, de ferir a Saul, né,
tempo presente, mas em caráter continuado, guardava o coração de fazê-lo no futuro, né? Para haver cortado a orla do manto do rei de Israel, o belemita sentiu dor no coração e, cheio de temor, rogava a Deus que o guardasse de estender a mão contra o monarca, por ser este o escolhido e constituído pelo Senhor. Como diz 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Então Davi tinha uma consciência ativa, que o permitira compreender a gravidade de violar o princípio de autoridade. Então, a consciência não funciona de forma isolada ou sem relação às demais faculdades do espírito e da alma. Quando olhamos para Romanos, capítulo 2, versículo 15, ali Paulo trata do conhecimento contido no coração, que é a base moral, né? E dos pensamentos como caixa de ressonância do papel da consciência. Então, de fato, a mente fica agitada quando a consciência age, principalmente se acusando. Então, isso leva a longas horas de preocupação que não raro comprometem o sono, né? E em muitos outros casos, os males de uma consciência com ofensa podem ser somatizadas, isso é, sentidos no próprio corpo. Então, que o Senhor venha nos guardar de todo o pecado e nos conserve com uma consciência pura, sem ofensa, diante dele e também dos homens, tá? No terceiro tópico aqui, temos o título A Consciência é Falível. Primeiro ponto fala, defeitos da consciência. A Bíblia diz aqui, a lição falando. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas, insensíveis ao pecado, né? Consciência fraca, legalista e contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Então aqui nós temos defeito da consciência. Como tudo o mais que há, né, no ser humano, a consciência também foi afetada pela queda, principalmente pela confusão de juízos, sentimentos que o homem passou a criar por sua própria conta, né? Ali, fruto do seu imaginativo e maldoso coração, né? Quando fala em Gênesis capítulo 6, versículo 5, fala: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, apesar de ainda funcionar, a consciência humana passou a apresentar defeitos. E isso pode agravar-se conforme a possuímos, principalmente se ignorarmos o seu funcionamento tentando manipulá-la, né? Então, a Bíblia menciona consciências defeituosas. Então, primeiro, aqui nós temos a consciência cauterizada. É aquela que se mostra insensível ao pecado, né? Que perde a sensibilidade para as coisas boas e corretas, né? Significa a neutralização de todo sentimento humano que qualquer criatura possui. Então, a perda da capacidade de distinguir entre o certo e o errado, né? Entre o que é puro e o que é impuro, tá? O profano e o sacro. Então nós temos em Efésios capítulo 4 e 19, 1 Timóteo capítulo 4 e 2, ali fala, né? A cauterização da consciência pode acontecer mediante a persistência numa atitude de desobediência e a recusa em dar ouvidos à sua voz, a voz da consciência. Então, a consciência
fraca, ela não é orientada corretamente pela verdade, torna-se legalista, como fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 7 a 12. É imatura, hipersensível, né? E vulnerável. Então, ela é imatura, hipersensível e vulnerável. É típica do cristão que facilmente se escandaliza e chega a abandonar a fé. Então, o crente de consciência fraca vive preocupado com exteriores terenos, né? Exterioridades, né? Terenos e temporais, em detrimento das coisas mais sublimes e eternas, não conseguindo avaliar a sua vida pela palavra de Deus, porque está sempre preocupado com os outros cristãos e com o que eles fazem. Então, Cabral, ele ainda fala, né? Aborda a consciência contaminada ou corrompida, que fala lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, que é contagiada, né, por agentes externos, como um vírus contagia o corpo e pode torná-lo doente. Então, é a fraqueza da consciência que a faz corromper-se, como Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, que ele diz: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com os ídolos, né? Coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, para que não haja contaminação, o cristão deve abster-se de tudo o que seja pecaminoso ou que tenha dúvida acerca da sua licitude ou conveniência. Então, o ensino de Paulo é bastante elevado, por quê? Porque ele chega a tratar da irrelevância espiritual de comer alimentos sacrificados aos ídolos, pela ciência de que eles, os ídolos, na verdade, nada são. Então, para aqueles que sabiam que os ídolos não eram nada, Paulo afirma o óbvio. Ingerir alimentos, mesmo comida sacrificada a ídolos, não torna os crentes inaceitáveis perante Deus. Agora, para a consciência funcionar bem, é preciso que ela esteja corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 9, versículo 1, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e o versículo 19. Então, todo equilíbrio é bom, mas todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado. E a hipersensibilidade produz extremismo, fazendo considerar tudo como pecado. Então, é nesse campo que age as seitas manipulando e aprisionando as almas incautas, como faziam os falsos mestres lá do primeiro século, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16 até o 23. Então, o esclarecimento da consciência pela luz das Escrituras faz com que o fiel, né, não se prenda ao controle humano, fazendo-o viver nos limites da liberdade cristã. Raymond Franz, ele foi um destacado membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, na sua sede nos Estados Unidos da América, a instituição a que pertenceu até os seus 70 anos de idade. Ali, o seu livro Crise de Consciência, de 2002, é um forte testemunho do que acontece com milhões de pessoas ao redor do mundo, que se ligam aos chamados grupos heterodoxos, ficando preso em funções da consciência e prática legalista dessas entidades religiosas. Em relação às testemunhas de Jeová, Franz afirma que no seu processo de saída da organização, ficou evidente que os líderes da organização não estavam dispostos a discutir pontos de dúvida em relação às Escrituras, pois eles
considerava o determinante ali a lealdade à organização e aos seus ensinos, né? Como diz, na mente dos interrogadores, a questão principal era não a lealdade a Deus e à sua palavra, mas a lealdade à organização e aos seus ensinos. Então, toda instituição que põe as suas normas acima das escrituras apresenta características de seita, ainda que negue sê-la. Tá? Segundo ponto do nosso terceiro tópico fala o seguinte: Deus, o supremo juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juiz moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o supremo juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Então, pecados do espírito como soberba e orgulho são os que mais se escondem. Então, aqui, Deus, o supremo juiz, quando falamos aqui do testemunho, né, de Raymond Franz, ele ilustra o fundamental, ali a fundamental necessidade de estudo e ensino das escrituras no lar e na igreja para a correta formação da consciência. Então, quanto mais a mente humana for iluminada pelo Espírito de Deus, mais conhecerá o que está revelado na Bíblia, gerando firmeza na fé e convicção da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para todas as áreas da vida. Então, o cristão que assim age deixa de ser presa fácil de heresias, né? Como ensina Elienal Cabral, né? Ele diz: se a nossa consciência for moldada na palavra de Deus, poderá produzir uma vida feliz. A Bíblia Sagrada é o melhor e singular molde para a consciência cristã. Então, o processo de moldagem da consciência, diz, segundo Cabral, ele envolve 3 práticas essenciais. E a primeira prática é ler assiduamente as Escrituras. Segundo ponto é meditar nelas, refletir, concentrar a mente sobre certas passagens. E o terceiro ponto é memorizar trechos ou versículos da Bíblia. Então, é preciso estar ciente, contudo, de que, mesmo nos esforçando para ter uma consciência plenamente eficaz, ficamos isentos de engano, ou mesmo de resistir ao reconhecimento de erros e pecados da nossa parte. Por causa disso, a palavra final jamais deve ser nossa. Ainda que examinando nossa consciência, sejamos achados sem ofensa, devemos deixar que a palavra final, o juízo absoluto ou definitivo, seja sempre o supremo juiz, que conhece todas as coisas. Como fazia Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, né? Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, mesmo com uma consciência pura, devemos estar humildemente submetidos a Deus para que sejamos inteiramente examinados por Ele, tá? Só Ele, o supremo juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos, né? Como falo, Salmos 19, versículo 12 e 13, e Salmo 139, versículo 23 e 24. Então, pela dureza de nosso coração,
corremos o risco de considerarmos-nos justo mesmo estando em falta. E às vezes, só o confronto divino faz com que reconheçamos nossos pecados. Davi, por exemplo, ele permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido pelo profeta Natã, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 13. Já Pedro precisou ouvir o canto do galo, Lucas capítulo 22, versículo 54 ao 62. Então, em suma, ali, pecados do espírito como soberba, orgulho, são os que mais se escondem em nosso íntimo, como fala Provérbios capítulo 16 e 18. A conclusão de nossa lição diz o seguinte: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusa, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemo-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Então, bendito seja Deus, que nos deu a consciência pela qual podemos discernir entre o certo e o errado, identificar erros e acertos e rogar-lhe o perdão. É nosso dever, queridos, preservar uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens, como fazia Paulo. E é fundamental fazê-la viva e sempre renovada mediante o estudo contínuo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática, como fala 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, se formos acusados por ela, não nos esqueçamos de que o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício, como fala Hebreus 9 e 14. Chegamos-nos sempre a Ele, com inteira certeza de fé, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 22. Vamos para o nosso questionário? Primeira questão diz o seguinte: o que é a consciência? Resposta: do grego syneidesis, saber com, consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um senso instalado na alma humana. Segunda questão: como se deu a primeira manifestação da consciência? Resposta: Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Com o anúncio da penalidade, no dia em que deles comeres, certamente morrerás. Gênesis 2 e 17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, que é a culpa, vergonha e medo. Terceira questão: o que é o direito natural? Resposta: todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Quarta questão: como a consciência funciona? Resposta: a consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51 e 3. Quinta e última questão: a consciência é infalível? Resposta: a Bíblia mencionou consciências defeituosas, cauterizadas, insensíveis ao pecado. Efésios 4 e 19, 1 Timóteo 4 e 2. Fraca, legalista, 1 Coríntios 8 e 7 ao 12. E contaminada ou corrompida, Tito capítulo 1, versículo 15. Então, aqui finalizamos mais uma lição, mais um estudo, a nossa lição de número 6, né, do quarto trimestre de 2025. Convidando você a estar se inscrevendo em nosso canal, né, ativando o sininho, compartilhando, tá, o nosso material aí, e para que venha estar alcançando mais ouvintes, mais alunos, mais pessoas que desejam estudar a palavra do Senhor. Amém?
Deus querido, nós te agradecemos por mais esta aula, por mais esse estudo, Senhor, a respeito da consciência, Pai. Deus, que nós possamos estar, Senhor, com a nossa consciência ativa, Senhor. Que o Espírito Santo possa ter liberdade de trabalhar em nossa consciência, para que nós possamos, Senhor, poder guardar a Tua palavra em nosso coração e também praticá-la, Senhor, sabendo o que é certo e o que é errado. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa cada ouvinte, a cada professor que estará preparando a sua aula, a cada aluno que estará, Senhor, estudando esta lição, Pai, se preparando através da Tua palavra. Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.